Seja muito bem-vindo ao curso Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor Dr. Felipe Lizardo vai falar dos procedimentos para a formalização da prestação de contas que deverá ocorrer por meio do sistema de prestação de contas eleitorais, além da maneira como as contas deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral, cuja ausência de observação pelos candidatos e pelos partidos políticos poderá redundar no julgamento pela não prestação de contas. Além disso, o professor irá abordar o procedimento para impugnação das contas após a apresentação à Justiça Eleitoral. Bom estudo a todos! Olá, eu sou o professor Felipe Lizardo e esse é o nosso curso de prestação de contas das campanhas eleitorais de 2016. Agora a gente vai estudar os procedimentos para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Até aqui nós vimos uma série de requisitos iniciais para que a gente pudesse chegar nesse momento e eu pudesse falar para vocês de quais são os procedimentos para a formalização da entrega das contas à Justiça Eleitoral. Vamos a eles então. Bom, inicialmente nós já sabemos que as prestações de contas parciais são encaminhadas exclusivamente pela internet. Tanto a prestação de contas parcial, que vai ser entregue lá em setembro, quanto aquela prestação de informações relacionada às receitas financeiras recebidas pelos candidatos, que devem ser informadas à Justiça Eleitoral em até 72 horas após o recebimento da doação financeira, após o ingresso dessa doação na conta bancária. Aqui nós vamos tratar exclusivamente sobre o procedimento para a apresentação da prestação de contas final, que é um procedimento muito mais complexo, já que envolve o envio de informações pela internet, mas também o protocolo de documentos lá na Justiça Eleitoral, ok? Então, primeira coisa, a prestação de contas final ela é elaborada no SPCE. Depois que o candidato finaliza a elaboração da prestação de contas, ele faz a sua geração. É gerado um arquivo. Esse arquivo é, então, transmitido pela internet à Justiça Eleitoral pelo próprio sistema de prestação de contas, bastando que o candidato esteja conectado à rede mundial de computadores, à internet. Nesse momento, é gerado, então, um extrato da prestação de contas. Esse extrato da prestação de contas vai conter um resumo de todas as informações obrigatórias que foram informadas pelo candidato e vai constar ali também os campos destinados às assinaturas do candidato, do administrador financeiro, se houver, do profissional de contabilidade e, no caso do partido político, também do presidente e do tesoureiro do partido. Esse extrato, então, ele traz um resumo das contas, como eu falei, ele certifica a entrega eletrônica por meio da internet, demonstra que o arquivo foi enviado à Justiça Eleitoral, ele deve ser impresso e assinado pelo candidato. Aqui a gente tem apenas uma parte do procedimento, já que o procedimento ele se integraliza com o protocolo dos documentos obrigatórios na Justiça Eleitoral, no órgão responsável. Se for um candidato a prefeito ou vereador, lá na zona eleitoral, no cartório eleitoral, competente da circunscrição ali do pleito, já que é o juiz eleitoral que tem por atribuição fazer o exame e julgamento das contas dos candidatos nas eleições municipais. O partido político municipal vai entregar suas contas também perante o juiz eleitoral. Já as direções estaduais e as direções nacionais, aqui é um pouquinho diferente. Direção estadual vai entregar suas contas para o Tribunal Regional Eleitoral respectivo, que é quem vai fazer o exame e julgamento dessas contas, e no caso das direções nacionais, as contas devem ser prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Enviado, então, a prestação de contas pela internet, gerado o recibo de entrega, que, na verdade, é o extrato da prestação de contas, o candidato deve coletar as assinaturas no extrato, juntar todos os documentos obrigatórios previstos lá no artigo 48, inciso 2º, que nós já estudamos, e levar esses documentos à Justiça Eleitoral. Nesse momento, então, o servidor da Justiça Eleitoral, ao receber esses documentos, vai fazer a validação das informações. Ou seja, ele vai confrontar o extrato, o número de controle que consta no extrato da prestação de contas, com o número de controle do arquivo que consta na Justiça Eleitoral que foi enviado
pela internet. Se houver a compatibilidade da numeração de controle, essa prestação de contas é recebida e é feita então a sua validação. O candidato recebe um recibo de entrega. É o recibo de entrega que comprova o devido recebimento pela Justiça Eleitoral da prestação de contas. O que eu já vi acontecer em eleições anteriores é que o candidato encaminhava a prestação de contas pela internet, a prestação de contas final, e achava que bastava esse procedimento. Não encaminhava o extrato da prestação de contas e os documentos obrigatórios para protocolo físico da Justiça Eleitoral. E aí, nesse caso, ele era notificado para que apresentasse as contas da maneira correta, sob pena, inclusive, de ter as contas julgadas como não prestadas. Se houver qualquer incompatibilidade entre o número de controle que consta do extrato da prestação de contas com o arquivo que foi enviado pela internet, as contas não serão recebidas e vai ser emitido ao candidato ou ao partido político um aviso de impossibilidade técnica de recepção, para que o candidato ou o partido reapresente as suas contas, sob pena de não fizer também ser julgada como não prestadas. Okay? Então essa validação ela é importante de forma a assegurar que os dados que constam no extrato da prestação de contas são os mesmos que constam do arquivo eletrônico encaminhado pela internet. Há alguma dificuldade no envio dessas informações? Há congestionamento? Olha, como regra, o arquivo da prestação de contas não é um arquivo tão pesado, então não há grandes dificuldades no seu envio pela internet. Acontece que nas eleições municipais de 2016 são esperados mais de 500 mil candidatos. Então, aquele candidato que deixar para enviar suas contas na última hora pode ter algum problema em relação à dificuldade de recebimento pela internet dessas informações. Então, tem que tomar esse cuidado e procurar encaminhar a prestação de contas com antecedência para não ficar sujeito aí a nenhuma situação que possa trazer alguma dificuldade ao candidato. Ok? Muito bem. Então, com a apresentação das contas finais, o artigo 51 lá da Resolução 23463 dispõe que, com a apresentação das contas finais, sendo elas recebidas validamente na base de dados da Justiça Eleitoral, as informações são disponibilizadas na internet. O TSE faz a imediata publicação, em um prazo de até 48 horas, após o recebimento das informações no site, para que possa haver a devida transparência. Eu vou ler aqui esse artigo porque ele tem mais informações que eu preciso me recordar para falar para vocês. Vamos lá. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 48. Disponibiliza na internet todas as informações que nós vimos que são cadastradas na prestação de contas. Disponibiliza também os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral pelos bancos. Aqui a gente tem um detalhe interessante, né? Os bancos, as instituições financeiras, são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas bancárias abertas pelos candidatos e partidos políticos. Esses extratos também são publicados, ou serão publicados, após o prazo final de entrega das contas, no site do TSE, para que haja a devida transparência e a devida publicação das informações. Feito isso, a Justiça Eleitoral ainda faz um segundo procedimento, que é a publicação de um edital para que qualquer candidato, ou Ministério Público, ou coligação, ou partido político possa impugnar as contas. E aí a gente já emenda num novo tema, que é o tema da impugnação das prestações de contas. Esse também é um procedimento novo que foi introduzido pela Justiça Eleitoral nas eleições de 2014 e que se repete agora nas eleições de 2016. Esse procedimento de impugnação da prestação de contas é a possibilidade de que qualquer dos legitimados, ou seja, candidatos, coligações, partidos e também o Ministério Público, possa apresentar de forma fundamentada à Justiça Eleitoral indícios de fraudes ou irregularidades na prestação de contas dos candidatos. O procedimento que deve ser observado pelos interessados está disposto lá no artigo 51 da Resolução 23463. Primeira coisa, a Justiça Eleitoral, recebendo as prestações de contas, ela faz a publicação de um edital.
a partir da publicação desse edital, lembrando que todas as informações da prestação de contas estão disponibilizadas ou estarão disponibilizadas no site do TSE, assim como o extrato bancário ou os extratos bancários, se o candidato tiver mais de uma conta, tudo isso fica disponibilizado no site do TSE para que qualquer interessado possa consultar e, se identificar qualquer fraude, possa impugnar as contas. Então é feita a publicação desse edital. Após a publicação, corre um prazo de 3 dias para que os interessados façam a impugnação da prestação de contas. Nós já vimos quem tem legitimidade: partidos, coligações, candidatos e Ministério Público. Como é a forma dessa impugnação? A impugnação deve ser feita por meio de uma petição simples, devidamente fundamentada, é claro, dirigida à autoridade competente. Se candidatos a prefeito e vereador, a competência para apreciar a impugnação é do juiz eleitoral. As contas dos partidos também podem eventualmente ser impugnadas. E aí deve-se observar a competência de acordo com o nível da direção partidária. Agora, tem um detalhe importante. Uma vez encaminhada a impugnação à Justiça Eleitoral, há um procedimento específico para os candidatos eleitos e outro procedimento destinado aos candidatos não eleitos. Isso porque há um prazo para que as contas dos candidatos eleitos seja analisada, esteja inclusive julgada, né? Então, por conta disso, há um procedimento um pouco mais célere em relação às impugnações que forem feitas para as prestações de contas dos candidatos eleitos. Nesse caso, o candidato que estiver sendo impugnado vai ser notificado para que apresente a defesa em 3 dias, depois é ouvido o Ministério Público. Isso gera um processinho que ele é autuado de forma, não de forma conjunta, mas é apensado à prestação de contas desse candidato, e ele vai servir, né, a impugnação vai servir também de mecanismo para que a Justiça Eleitoral tenha subsídios para fazer o exame da prestação de contas. Já os candidatos não eleitos, o procedimento é quase o mesmo, com a diferença de que a impugnação ela vai tramitar nos próprios autos da prestação de contas, ok? No caso do candidato eleito, é feito um processo apartado que depois é apensado ao processo de prestação de contas. No caso dos candidatos não eleitos, a impugnação corre dentro, né, nos próprios autos do processo de prestação de contas. Agora, tem um outro ponto interessante, que é o fato de que o Ministério Público não necessariamente precisa impugnar as contas para que, posteriormente, ele possa emitir um parecer pela rejeição das contas ou apontar alguma irregularidade, ok? A ausência de apresentação de impugnação pelo Ministério Público não impede a sua atuação como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, né? Eventualmente, se no momento do exame das contas o Ministério Público constatar alguma irregularidade ou tiver notícia de alguma falha, ele pode, independentemente de impugnação, fazer esse apontamento, porque em todos os processos de prestação de contas, o Ministério Público emite um parecer. Ok? Bom, muito bem. Com isso a gente encerra esse bloco, né, da nossa aula, do nosso curso de prestação de contas. Na sequência a gente vai falar sobre a fiscalização da Justiça Eleitoral no que toca às prestações de contas. Aguardo você na próxima aula. Até lá.